Se vocês soubessem o que aconteceu na gravação desse programa, vocês ficariam enojados. Provavelmente você já ouviu essa frase, que é uma versão de uma teoria da conspiração que circula por aí sobre Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre várias teorias diferentes de várias Copas do Mundo. Ao lado do Diego Frango a gente vai debater muitas, então fica de olho aí logo depois da vinheta. Ultimamente no D na Copa a gente tem falado muito sobre edições anteriores de Copa do Mundo, históricos. Claro que são coisas que a gente gosta muito, que você gosta muito também, mas a gente quer falar também sobre a Copa de 2018, as coisas que vão acontecer daqui a pouco, né? Falta aí pouco mais de 100 dias para a Copa do Mundo. Então a gente quer falar disso e eu vou abrir exatamente esse vídeo perguntando para você, Frango, qual foi a teoria mais maluca que você já trombou aí sobre a Copa do Mundo de 2018? Bom, uma bem preocupante é o Vidente Carlinhos. Não sei se você conhece o Vidente Carlinhos. Não conheço o Vidente. Ele ganhou fama porque ele previu o acidente da Chapecoense. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara. Marco tá falando pra vocês, isso é nos próximos ano e meio. Ele ganhou fama e... É uma previsão difícil, né? Pois não é uma coisa, né? E agora, no final de 2017, perguntaram pra ele quais são as previsões de 2018 e ele é ousado, porque, por exemplo, ele comentou que Álvaro Dias vai ser o presidente do Brasil. Um nome pouquíssimo, não tá nem nas pesquisas. Mas ousadia. Mas ele perguntaram, obviamente, sobre a Copa do Mundo também, e ele disse que ele acha que o Neymar não vai participar da Copa. Ele vê energias negativas ali em cima do Neymar, acha que o Neymar, por driblar tanto, pode se lesionar. A frase dele é: Neymar, tome cuidado com esses dribles, porque vejo uma grande chance de Neymar ficar lesionado, estar fora da Copa. Ele falou coisa de uma lesão bem séria, assim, coisa de 5 a 7 meses. É preocupante, né? O Brasil sem Neymar, né? A gente sabe que por mais que o time esteja mais coletivo, né, ultimamente, tem uma certa Neymar dependência, né? Torcer pro Carlinhos não acertar essa. Exato. Vamos ver se o Vidente Carlinhos é tão bom assim, né? Mas uma teoria que eu vi, assim, que é bem maluca também, mas que a gente não pode nunca deixar de acreditar, porque o mundo do futebol é bem complicado, né? É que o Brasil teria entregado a Copa de 2014, a Copa do Mundo no Brasil, e até por isso, né, por ser uma entregada, acabou rolando todo aquele vexame do 7-1, os jogadores tiveram que perder e acabaram perdendo daquela forma, em troca disso, para ser hexa em 2018 e ainda receber como sede mais uma Copa do Mundo até 2030, né? A gente já sabe que 2022 vai ser no Catar, 2018 na Rússia, mas 2026 e 2030 tem 2 vagas abertas aí, 2026 provavelmente vai ser na Europa, tem aquela né? rotatividade, né? Então. Mas aconteceu com o México, por exemplo, sediou em 70 e 86 porque a Colômbia teve que desistir, né? De repente, se o acordo for bem feito. A gente cria uma desculpa dessa e seria maravilhoso ter mais uma Copa aqui no Brasil, afinal de contas a gente sente muita saudade do que rolou na Copa de 2014, né? Então tem toda uma teoria meio maluca, porque você imaginar que uma seleção como o Brasil ia trocar um título no Brasil por um título na Rússia. Sim. Né? E que trocaria com um vexame daqueles, né? Sim. Tomando 7-1, tudo muito... Enfim, mas é uma teoria realmente que seria bem complicada se realizasse, né? Seria difícil realmente de acreditar. Mas tem algumas teorias que têm bastante credibilidade, ou pelo menos tinha, né? Tem algumas teorias que a gente, há alguns anos atrás, acreditava, funcionava, né? Funcionava, e ultimamente está caindo em desuso, está caindo realmente de credibilidade. Qual que você lembra mais, assim, desse Uma tipo? que dava certo, deu por muito tempo, era a teoria sobre as marcas, fornecedores de material esportivo. Sim. Se você pegar a partir de 86, quando a Argentina ganhou a Copa com a Le Coq Sportif, todo ano era um fornecedor diferente, ia alternando. Em 90 foi a Alemanha com a Adidas, 94 o Brasil com a Umbro, ia sempre alternando, até que 2010 a Espanha ganhou
vestindo Adidas, em 2014 a Alemanha também ganhou vestindo Adidas. Então essa regra das marcas se alternarem não faz mais sentido. Tem que achar uma desculpa e falar que a Adidas pagou por 2 Copas, não faz sentido nenhum, né? Mas funcionava, realmente, por muito tempo dava pra brincar, de acreditar nisso aí. Tem mais uma teoria que também segue esse mesmo ritmo de perder credibilidade recentemente, que é a teoria da pirâmide, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim, é bem conhecida. É uma teoria que ficou bastante famosa em 2002, porque até lá ela deu muito certo, inclusive com o título do Brasil se reforçou muito, né? Só que a partir de 2002 ela começou a cair, assim, né? As coisas começaram a dar errado, e aí o pessoal começou a forçar a barra para algumas coisas funcionarem, né? Então não dá exatamente certo, mas a gente tem que falar, registrar aqui, porque é uma teoria que ainda está sendo discutida aí, ainda tem muita gente lembrando. Ela começa em 82, né? Exato. Que 82 é a base da pirâmide, Itália é campeã em 82. Isso, e aí depois vai descendo, ela bate exatamente com a Argentina, né? Campeã em 78 e 86. Isso. Aí depois com a Alemanha, campeã em 90 e 74. Aí depois começa a dar certo com o Brasil, campeã em 70 e 94. E 94. E, enfim, aí começa um pouquinho de forçação de barra, que é a Inglaterra batendo com a França. Isso. Que aí, bom, são seleções que eram país sede, né, da Copa do Mundo. Campeãs pela primeira vez. Tem até um pouco de teorias da conspiração dentro delas, né, dentro dessas Copas, porque dizem que a Inglaterra foi prejudicada, foi ajudada pela arbitragem. Diz que a França teve aquela questão, né? A questão que o Brasil teria vendido, né, a Copa de 98 para ganhar a Copa de 2002, e aí por isso teria rolado todo aquele caso com o Ronaldo, da convulsão, da suposta convulsão e tudo mais. Passou, né? Passou. Enfim, aí são 2 Copas que também tem toda essa polêmica. E aí você consegue até 62, 2002, né? Brasil. Exato. Aí deu certo. Aí o problema se agravou quando você tem 58 batendo com 2006. Porque aí o Brasil foi campeão em 58, a Itália foi campeã em 2006. Aí como é que você vai justificar essa história? Aí eles criam uma teoria, uma regra, uma teoria dentro da teoria, maluco, de que a cada 12 anos, né? Não, tem a questão dos 12 anos, mas tem antes a questão dos 24 anos, que as seleções tricampeões, elas conquistam o título seguinte a cada 24 anos. Isso aconteceu com o Brasil, que foi tri em 70 e tetra em 94. Isso, portanto, aconteceu com a Alemanha, que foi tri em 90 e acabou sendo tetra em 2014. E com a Itália 82 e 2006. Exato, e aí com a Itália, ela, digamos assim, seguindo a regra, ela tinha que ser campeã em 2006, né? E por isso foi quebrada a regra da pirâmide, né? E tem que também a cada 12 anos Brasil e Itália se alternam, né? E também isso, porque a partir de 70, né, existe essa troca entre Itália e Brasil, né? Então em 70 a Itália foi, 70 o Brasil foi campeão, 82 a Itália, 94 o Brasil, 2006 tinha que ser a Itália, né? E agora 2018 pela ordem seria o Brasil, né? Então é mais uma teoria que a gente pode torcer aí para que seja boa para 2018, né? Que ela se confirme, que aí pelo menos o Brasil vai comemorar o seu Porque na Hexa, prática né? agora 2018 com a pirâmide cruza com, né? 2014 então ela cruzaria com 46. Que aí é a Segunda Guerra. Que é a Segunda Guerra, que seria a Copa que não teve. Então eles tiveram, digamos, que criar uma nova teoria dentro da teoria para poder ter uma relação ali dentro dessas Copas que não existiram, né? Então é uma teoria que está cheia de forçações de barra. A Espanha né? tiveram que forçar a barra, a Alemanha agora também cruzou com o Uruguai 50, né? Então. Seleções campeãs no Brasil. Exato, eu deixei passar essa. O Uruguai com a Alemanha são cruzadas porque existe uma regra, mais uma regra dentro da teoria, de um novo ciclo, né? De uma seleção que foi campeã pela primeira vez. Não, isso seria então Uruguai. 54 Alemanha, 2010 Espanha. Isso. E aí 50 Uruguai, 2014 Alemanha, campeã no Brasil, né? Campeã no Brasil e fazendo um vexame pro Brasil, né? É uma confusão, enfim, né? Mas é uma grande confusão. Realmente, mas é uma pirâmide que vinha dando muito certo, é muito divulgada, então acho que vale a gente registrar, mas de fato é uma teoria que está perdendo um pouco de credibilidade, né? Sim. Mas assim, a gente tem teorias que são mais aprovadas e que ainda são válidas e que são interessantes também, né? Dessas assim, o que você
se lembra mais? Uma que funciona e que acho que vai funcionar para sempre, porque dizem até que vai acabar a Copa das Confederações na próxima edição, que o campeão da Copa das Confederações nunca venceu a Copa, seja no ano seguinte ou na edição mais próxima, né? Isso começou em 92, a Argentina ganhou a Copa das Confederações em 92, né, que era a Copa do Rei Fahad, na Arábia Saudita, e não ganhou a Copa de 94, isso sempre foi acontecendo. Eu tenho até a lista aqui, ó. 97 o Brasil ganhou a Copa das Confederações, 98 França campeão do mundo, 2001 a França emendou a Copa do Mundo, o Euro, Copa das Confederações, chegou favoritíssima, né, em 2002, não ganhou. Depois Brasil 2005, 2009 e 2013 ganhou a Copa das Confederações e não ganhou a Copa. Então, realmente, né? A Copa das Confederações dessa vez quem ganhou foi a Alemanha. Isso. E aí, de repente, é um bom presságio pra gente, né? Torcer pra Alemanha não ser campeã. Até porque vem como favoritaça novamente, né? Então, acho que exatamente. Vamos torcer pra essa regra valer. Se valer mais uma vez, deve valer pra sempre, porque deve acabar o torneio, né? A FIFA tá querendo acabar com a Copa das Confederações, né? Isso. E, bom, eu acho interessante das teorias aí que podem ser validadas. Eu acho muito interessante a teoria das coincidências com 2002. Tem muita gente apontando, Twitter, Facebook, memes de todo tipo, várias coincidências da seleção do título do Brasil, o pentacampeonato, com tudo que vem acontecendo antes da Copa de 2018, que pode indicar o hexacampeonato, né? Então tem coincidências em relação, por exemplo, a classificações das seleções para a Copa, porque a Holanda foi eliminada, né, nas eliminatórias, Sim. Não foi para a Copa. Senegal nunca tinha ido para a Copa, foi para a Copa em 2002, agora só voltou exatamente para a Copa de 2018. Tem coincidência em relação ao sorteio, porque o Brasil está no grupo da Costa Rica, assim como em 2002, a França está no grupo da Dinamarca, assim como em 2002, a Argentina está no grupo da Nigéria. Isso acontece direto, né? Isso acontece bastante, mas a Argentina está no grupo da Nigéria. Tem mais algumas coincidências em relação a... o melhor do mundo ano foi um português, né? Figo e Cristiano Ronaldo. Tem essas comparações, coincidências entre jogadores como os jogadores do PSG, os destaques da seleção brasileira que atuavam no PSG, né? Então esse ano parecia que não ia acontecer, mas de repente o Neymar foi para o Paris Saint-Germain, então o destaque do Brasil está no PSG. Em 2002, Ronaldinho que não era o grande astro, né? Mas ele estava no PSG, foi titular, foi um dos jogadores decisivos de 2002 e até 94 também, né? O Raí começou a Copa, né? Foi o camisa 10 da seleção, começou a Copa como titular. Era pra ser o astro, não foi, mas era um 10 do craque PSG. O PSG que não era o PSG de hoje, né? Era um time... Ainda não com essa expressão toda, mas o Raí... Sim, então tem toda essa coincidência, tem em relação aos técnicos também. O Tite, né, foi campeão, é um técnico gaúcho que foi campeão da Libertadores por um time paulista. Felipão, mesma coisa. Um técnico gaúcho que foi campeão da Libertadores por um time paulista. Palmeiras, Corinthians e Palmeiras respectivamente. E até a troca de técnico também durante as eliminatórias, né? Em 2002 a gente teve um monte de troca de técnico. Agora também trocou o Dunga pelo Tite. Só precisa aparecer um outro Deixa a Vida Me Levar. Aí, né? Então... verdade. Pintar um sambão aí pra deixar essa Copa mais animada e com mais coincidências ainda, né? Então, realmente tem várias coincidências e que deixam a gente um pouco mais animado, né? Mas vamos sair um pouco da Copa de 2018, até porque as teorias da Copa de 2018 ainda estão pintando, né? Vamos voltar um pouco para a Copa de 2014, que, é claro, surgiram muitas conspirações. E aí eu pergunto pra você, o que você acha, o que você viu de mais interessante em 2014? Bom, uma que funciona quase sempre também e que 2014 reforçou, porque quase sempre não funciona sempre, é que o melhor do mundo pela FIFA vai mal na Copa, né? Ou, enfim, não ganha a Copa, fato, e realmente vai abaixo do esperado, né? Isso começou com o Baggio em 93, o Baggio foi o melhor do mundo, e vai... Não é que ele foi mal na Copa, a Itália foi pra final da Copa, mas ele perdeu o pênalti decisivo. Ronaldo, Brasil 97, melhor do mundo em 97, em 98 também. Jogou bem, mas aí fez na uma final grande Copa, mas aconteceu que teve na final. 2001 Figo pro Portugal, 2005 Ronaldinho Gaúcho, esse foi muito decepcionante, né? Porque ele tava... O ano de 2005 foi mágico. Como jogou mal. E fez uma Copa muito ruim. E aí Messi e Cristiano Ronaldo se alternam, né? Em 2009 o Messi melhor do mundo. Também jogou muito mal em 2010. Em 2010 fez uma Copa abaixo da expectativa. Cristiano Ronaldo em 2013
Exato. Foi mal no Brasil, chegou cansado, né? Chegou até salvou Portugal lá no jogo contra os Estados Unidos, mas fez uma Copa fraca e agora Cristiano Ronaldo vai ter essa responsabilidade. Portugal chega até forte por ter vencido a Eurocopa, mas a gente não consegue botar tanta fé assim em Portugal. E uma coisa engraçada, Alan, é que no futebol feminino isso também se aplica. A jogadora que é eleita, né, pela FIFA, depois com a Ballon d'Or lá, a melhor do mundo, nunca ganha a Copa também. Isso aconteceu muito com a Marta, aconteceu com a Mia Hamm, americana, com jogadoras alemãs tem também. Tem muito isso por causa da Marta, né, que infelizmente nunca conseguiu. Muitos títulos de expressão com a seleção brasileira, mas sempre é eleita a melhor do mundo por ter jogado o absurdo que sempre jogou. Sim. É verdade. Bom, de 2014, o que é muito marcante, assim, que eu lembro, foi a lesão do Neymar, né? A gente teve aquela cena triste do Neymar saindo ali depois na maca, né? Por causa da entrada do Zuniga nas costas dele. E aí, quando surgiram essas imagens dele na maca, o pessoal reparou, é uma loucura como essas pessoas fazem essas teorias, né? Reparou que no braço dele não tinha uma tatuagem, no suposto braço do Neymar. Nenhuma imagem, né, que mostra o Neymar na maca. Em algumas imagens não tinha uma tatuagem que ele tem no braço, e aí, não seria o Neymar ali. E aí também começaram a viajar, porque viram um diálogo do Neymar com o Zuniga antes do lance em que ele se machuca, e aí esse diálogo seria eles combinando como seria a entrada do Zuniga para suposta lesão do Neymar. Então, vocês são muito inocentes, sabem de nada, os caras combinando. Imagina a loucura que seria o cara falando, daqui a pouco quando sobrar o rebote você vai entrar nas minhas costas aqui e vai dar tudo certo. Bom, a gente tem que registrar, mas essa realmente é uma teoria bem maluca. Bem criativa. Né? Mas, enfim, essas teorias conspiratórias, elas não surgiram, obviamente, nem em 2014, nem em 2018. Tem desde lá da década de 50, 60, e aí a gente tem várias histórias para contar. A gente vai contar aqui algumas, mas realmente, com certeza, vai ter gente nos comentários aí. Já deixa o convite para vocês lembrarem de outras teorias da conspiração, de outras Copas do Mundo, porque realmente tem muitas. A gente tentou escolher aqui as melhores, pesquisar algumas, mas tem muitas. Frango, comenta aí umas duas pra gente. Você falou que vem bem do passado. Por exemplo, em 62, o Garrincha era o grande craque da seleção brasileira, como o Pelé tinha se machucado, e ele foi expulso, uma coisa que não era muito do feitio dele, né? Agredir adversários, mas ele agrediu um jogador chileno na semifinal, então ele foi expulso. Na verdade, o juiz não viu essa agressão e o bandeirinha que dedurou, o juiz expulsou o Garrincha, e então o Garrincha poderia ficar fora da final, né? Só que para isso era fundamental a súmula do jogo, o juiz declarar ali, né, a agressão. Só que dizem que o Brasil ofereceu uma mala preta, na época o João Avelange, né, era o presidente da Confederação Brasileira, e que teria até envolvido autoridades peruanas, porque o juiz do jogo era peruano, então que o Brasil teria pedido o presidente do Peru pedir para o juiz não falar que não viu a agressão, e isso consta na súmula, que o juiz declara que não viu, então assim Garrincha foi absolvido e pôde jogar a final. Mas dizem que o Brasil deu dinheiro, que envolveu os presidentes, isso tudo é meio conspiração. Sim. Mas enfim, nada comprovado, mas que o Brasil foi favorecido. Até faz algum sentido, porque você colocar que não viu a agressão... tem a história de que o bandeirinha que falou, mas enfim, como ele expulsou, ele tinha que bancar isso na súmula, exato. Que realmente aconteceu. Ele voltou atrás. E acho que um outro caso também, que comenta-se muito, principalmente na Argentina, é sobre o doping do Maradona, em 94. Porque o Maradona estava suspenso por doping, por cocaína, nos anos antes da Copa, mas a FIFA deu uma anistia para ele que ele foi para a Copa. E aí já começa a teoria aí, né? Que dizem que a FIFA garantiu para ele que, tá liberado, vai jogar a Copa e tal. Só que não. Depois de jogar muito na estreia, que a Argentina goleou a Grécia por 4-0, Maradona com uma grande atuação. Depois uma comemoração maluca. Contra a Nigéria, né? Que foi o segundo jogo. Ele... Que também, ele tava correndo muito, tava muito acelerado. E aí nesse jogo tem a clássica imagem de uma enfermeira pegando o Maradona, dando as mãos, né, pro Maradona e levando pro exame antidoping. Maradona parece bem tranquilo na imagem, então a gente fala, olha aí, né, achava que...
Só que aí começam as teorias, né? Que dizem que, na verdade, a FIFA queria que ele jogasse a Copa, a FIFA e os Estados Unidos queriam que ele jogasse a Copa por ser um grande astro, para atrair público, mas não queriam que ele ganhasse, e que os Estados Unidos não queria esse mau exemplo, né? Um jogador que teve problemas com drogas, como cocaína, ser campeão do mundo. Então dizem que havia esse boicote, e aí a substância que acusou no antidoping foi efedrina, entre outras, mas a principal é a efedrina, que é usada como estimulante e para emagrecer. E realmente, Maradona perdeu muito peso para ir para a Copa. Mas ele garante que nada foi consciente, que ele não usou nenhuma droga. Há quem desconfie do fisiculturista que ajudou era um ex-fisiculturista, né, que acompanhou esse tratamento dele para ele emagrecer, que poderia ter receitou muito remédio para ele, que Maradona, a Confederação Argentina desconheciam, então, mas ficou muito no ar isso, se realmente houve doping, se não foi uma coisa plantada, né, se o Maradona é inocente ou não, mas na Argentina dizem muito isso, que foi uma armação dos Estados Unidos e da FIFA para tirar o Maradona, para não permitir que a Argentina ganhasse a Copa e que o Maradona, bad boy, né, um mau exemplo, ganhasse a Copa. Essa gente só imaginar como seria aquela Copa que já foi tão cheia de craques, né, se o Maradona tivesse passado ali pro mata-mata. Sim, porque depois a Argentina perdeu pra Bulgária, claro, pra Romênia e pra Bulgária depois, né? Então sentiu o baque. Bom, aproveitando para falar de Argentina, né, agora de um lado um pouco mais com a Argentina sendo digamos, a beneficiada nessa teoria da conspiração, é aquela sobre a Copa de 78, bastante famosa, em que a Argentina precisava golear o Peru para poder se classificar ali na fase de grupos, e aí pintou uma goleada de 6-0, exatamente o que precisava. Um pouco mais, precisava de 4-0, né? Foi 6. E aí, enfim, né, obviamente surgiram as teorias da conspiração de que houve ali dinheiro envolvido, né? E aí depois nada foi comprovado. Sim, né? Eu li um livro sobre as Copas da Argentina, e que dizem que realmente que o ditador argentino foi no vestiário peruano, tem uma pressão pro Peru, né? Agora, se realmente o goleiro peruano era nascido na Argentina, mas se realmente houve algum pagamento, se o Peru teve algum, né? Se o Peru se vendeu ou simplesmente sentiu a pressão, porque houve uma pressão, houve, né? Mas... E o prejudicado foi o Brasil, né? Que se a Argentina não ganhasse aquela diferença, o Brasil iria pra final. Exato. E aí no final a Argentina foi campeã. A gente sabe o resto da história, né? E o que acontece bastante também nessas teorias da conspiração é óbvio, envolve a arbitragem, erros de arbitragem, né? Bastante comuns, mas em alguns casos são muito exacerbados, e aí criam-se teorias, né? E as mais famosas são a Inglaterra e a Coreia do Sul, que sediavam Copas do Mundo, né, em 66 e em 2002, e realmente tiveram benefícios ali claros, assim, erros um tanto absurdos. A Coreia do Sul, principalmente no jogo contra a Itália. Contra a Espanha também, né? Vários gols anulados. Exato, e a Inglaterra até na final, né? A bola não entrou. Não entrou, enfim, polêmicas assim, que realmente são erros muito escandalosos, né? Então, obviamente, não tem nenhuma comprovação de juiz comprado, nem nada do tipo, mas são erros absurdos que acabam, inevitavelmente, causando esse tipo de teoria da conspiração, um tanto quanto natural, né? Mas, passando um pouco, né, essas teorias são bastante sérias, são acusações graves até, né? Então, vamos aliviar um pouco o clima aqui e falar de teorias mais engraçadinhas, teorias mais descontraídas. Você tem uma boa aí, né, Frank? Tem uma bem engraçada que é uma grande viagem, né? Sobre jogadores com nome de clubes italianos que disputam a Copa. Isso começou em 1938, quando um norueguês chamado Jørgen Juve, né, então remete a Juventus, disputou a Copa de 38. Depois de 24 anos, em 62, Antônio Roma jogou pela Argentina. E finalmente, em 2014, um outro jogador argentino, Martim Palermo. Então, Roma, Palermo, Juve, 3 nomes de clubes italianos. E 2010. Isso. O Palermo jogou em 2010, né? Até entrou lá, fez gol contra a Grécia. E agora, então, em 2034, vai fazer 24 anos disso. E quem vai ter idade para jogar a Copa, vai ter 21 anos, é o filho do Piqué com a Shakira, que chama Milan. Milan Piqué. Ele pode jogar pela seleção colombiana, pela seleção espanhola.
Será que ele vai virar jogador de futebol? É um bebê, é uma criança, né? Mas... Tem que virar jogador de futebol, virar um bom jogador de futebol, ser colocado pra Copa do Mundo. Pra comprovar. Mas se comprovar, meu Deus, né? Impressionante. Bom, nessa toada mais engraçada também, descontraída, né? A gente teve a teoria que surgiu um pouco depois ali da Copa de 2010, que a gente teve o povo Paul, que foi um fenômeno, né? Tentando ali, era um povo que ele se dirigia até as seleções que iam ganhar os jogos, e aí obviamente ganhou fama de ser o vidente da Copa de 2010, acertou vários palpites realmente, só que pouco depois da Copa surgiu ali uma teoria da conspiração de que na verdade o povo Paul de fato já tinha morrido e foi substituído por outros povos, porque afinal de contas, quem sabe diferenciar um povo do outro, né? E, enfim... É que nem a teoria que Paul McCartney morreu, né? Colocaram sósia. Exatamente, é né? uma versão disso aí. E aí o povo Paul teria sido substituído, não era ele lá, uma teoria que também não faz muita diferença, mas de repente pode fazer a diferença para a Copa de 2018, porque de repente o espírito do povo Paul baixou num dos editores da Última Divisão. Para quem não sabe, Emanuel Colombari acertou no Twitter o palpite perfeito de como seria o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Ele colocou a letra do grupo, ele colocou os 3 adversários, horas antes do sorteio de fato, né? E aí, obviamente, impressionou todo mundo. Por isso que se vocês soubessem, ficariam enojados, né? Tem coisas aí estranhas acontecendo no Última Divisão, né? E, de repente, o espírito do povo Paul encarnou em Emanuel Colombari, que vem fazer uma participação especial aqui nesse vídeo, porque ele fez uma matéria muito interessante para o nosso site sobre o Gunther Schweitzer, que é um personagem aí que talvez você já tenha ouvido falar em alguns textos que circulam pela internet, de várias teorias da conspiração, que o Emanuel Colombari vai explicar melhor pra gente exatamente como se deu essa lenda do Gunther Schweitzer, que realmente permeia várias Copas do Mundo, né? Começou lá em 98, mas a cada Copa do Mundo e vários outros eventos futebolísticos, até recentemente na Libertadores, naquela vitória por 8-0 do River Plate, teve isso aí, o Jorge Wilstermann até divulgou uma nota oficial para negar a versão que estava tendo. Porque na Bolívia eles não estão acostumados, que nem aqui no Brasil, né? Que sai toda hora. Essa teoria da conspiração que surgiu aí, e o Emanuel vai explicar pra gente melhor exatamente o que é essa história. Oi pessoal, eu vou contar como que o Gunther Schweitzer apareceu na minha vida. Em 2014, um amigo meu de Curitiba, o Yuri Casari, que é jornalista também, ele descobriu no Facebook um perfil chamado Gunther Schweitzer, perfil pessoal. E eu olhei e fiquei pensando, cara, será que ninguém nunca entrevistou essa pessoa? Eu estava com 2 hipóteses na minha cabeça. Ou é o próprio Gunther Schweitzer, o responsável por assinar todas as teorias conspiratórias do futebol e depois também de várias outras áreas, ou então é um cara com o mesmo nome e que deve sofrer horrores com as pessoas perguntando se ele é o cara que assinou aquele monte de teoria. Eu entrei em contato com o cara pelo Facebook, ele respondeu comigo rapidamente e, por curiosidade, por coincidência, era o próprio cara que assinava as teorias. Mora aqui em Mogi das Cruzes, ele não tem nada de diretor da Globo, nada. Na época ele era professor de educação física, não lembro agora se ele ainda é. E a gente conversou rapidinho a respeito daquelas teorias todas, daquelas possibilidades aventadas em vários e-mails. Ele comentou a respeito daquele e-mail da Copa de 98. Na época ele recebeu o e-mail de alguém, não vai lembrar agora de quem é, e repassou, por coincidência a assinatura dele foi adiante também. Então, por um acidente, foi adiante a assinatura dele e ele acabou virando o responsável por isso. Depois disso, ele acabou assumindo, entre aspas, a autoria do texto e ficou com a fama, mas ele mesmo não lembra de quem que é o texto original. Bom, mas para fechar, vamos fazer um balanço de tantas teorias que a gente fez aqui. A gente vai opinar aí quais teorias que dá para acreditar, que são lendas ou mais interessantes. Franco, diz pra mim aí, qual que dessas teorias todas você gosta mais? Uma que faz todo sentido é a da Copa das Confederações, né? Que a seleção não ganha a Copa do Mundo depois, porque realmente às vezes tem um clima de oba-oba, né? O Brasil acho que foi vítima disso nas últimas edições. A Alemanha agora foi campeã da Copa das Confederações com um time B ou até C, né? Um time bem
mesclado pode estar achando, nossa, somos imbatíveis, e pode, realmente acho que isso pode afetar mesmo, né? Você ganhar um título, Ela achar até que o time deixa- tá pronto, ou até o time atingir o ápice antes, né? Não chega nem a ser uma teoria da conspiração. É né? uma A gente lógica. tá falando muito teoria das conspirações. E o nesse melhor episódio. jogador também ir mal na Copa também é isso. Às vezes tem uma temporada tão desgastante, é tão exigido que chega lá verdade. nas férias dele que deveria Em ser. alguns né? casos até de fato, teve lesão, né? Como o do Zidane. Sim. Não, o Zidane... Mas o Cristiano Ronaldo, sim. Cristiano Ronaldo, isso. Que foi realmente... Teve muito problema físico ali em 2014, né? Bom, da minha parte, eu acredito muito nessas últimas teorias que a gente falou, sobre Copas anteriores, por exemplo, a do Garrincha, 62, por exemplo, a da Argentina, de 78. Eu acho que ali aconteceram coisas bem estranhas, realmente, e eu sou um cara que gosto de acreditar em teorias da conspiração aí, sobre até outros O assuntos. homem não foi pra lua. Aliens, alienígenas, enfim, todas essas coisas eu gosto bastante. E eu quero acreditar que, naquela teoria que eu falei bem no começo, de que o Brasil vendeu a Copa de 2014 para ganhar o Hexa 2018, sediar uma Copa depois. Acho que seria espetacular se isso acontecesse. Obviamente, uma coisa desse tamanho nunca vai ser comprovada, dificilmente, né, de fato, mas se elas acontecerem, né, de repente a gente vai ter esse vídeo aqui para comprovar que realmente essa E teoria tem isso, né? valida. Em 98 falaram tanto que o Brasil vendeu a Copa, em 2002 acabou ganhando, né? Falavam que era uma troca, então... Então já Vamos ter realmente fica no ar uma comprovação. Coincidência ou não. Exato. Então eu acho que essas teorias aí que eu gosto mais. Enfim, deixa um comentário aí também pra gente, diz quais dessas teorias você Cria acredita. uma nova teoria, se você Também. quiser, cria uma teoria aí, quem sabe... Coloca pra gente, quem sabe futuramente ela se confirma, né? Diz aí pra gente qual que você gosta mais, ou se você acha uma viagem absurda, também comenta pra gente. Ou até também dê o seu like, o seu dislike também. Enfim, interaja com a gente, que a gente curte bastante realmente conversar com você, né, o nosso amigo alternativo. E por hoje a gente fica por aqui, né, Isso aí. Fernando? Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Até mais.